olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Era desprezado e o mais indigno entre os homens, homem de dores, experimentado nos trabalhos e comum de quem os homens escondiam o rosto. Era desprezado e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido, mas não abriu a boca, como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Da opressão e do juízo foi tirado. E quem contará o tempo da sua vida? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, e pela transgressão do meu povo foi ele atingido. Puseram a sua sepultura com os ímpios e com o rico na sua morte, porquanto nunca fez injustiça, nem houve engano na sua boca. Todavia, ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando a sua alma se puser por expiação do pecado, verá sua posteridade, prolongará os dias, e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. O trabalho da sua alma ele verá, ficará satisfeito com seu conhecimento. O meu servo, o justo, justificará muitos, porque a iniquidade deles levara sobre si. Pelo que lhe darei a parte de muitos, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte e foi contado com os transgressores. Mas ele levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Amém. Nós vamos agora orar, por vida do nosso irmão José Ferreira, para orar. Para a honra e a tua glória, em nome de Jesus. Meus irmãos, eu vos convido a abrir as nossas harpas e louvarmos a Deus. Entoarei aqui o primeiro hino, o segundo e o terceiro. A irmã Auricélia e a irmã Diana estão convidadas juntas a louvarem a Deus juntamente conosco, com os outros dois hinos. Glória a Jesus. O hino de número 153, 158 a 258. Muito bem. Glória a Jesus. Na rocha eterna, firmado. Glória a Jesus. Um Salvador meigo é Cristo Jesus, pois Ele minha alma salvou. Também meus pecados tomou sobre si, na cruz quando me resgatou. Na rocha eterna firmado estou eu, e tenho a salvação. Me esconde Jesus Cristo no
das bênçãos do céu desfrutando eu estou, em Cristo, Filho de Deus. Alegre eu vivo e ando na luz, prossigo na senda do céu. Na rocha eterna firmado estou eu e tenho a salvação. Me esconde Jesus Cristo no manto seu, velando-me com sua mão, velando-me com sua mão. As cargas que eu tive, Jesus as tomou, agora liberto estou. A graça me basta, que Cristo me deu, assim para o céu presto eu vou. Na rocha eterna firmado estou eu e tenho a salvação. Me esconde Jesus Cristo no manto seu, velando-me com sua mão, velando-me com sua mão. Findando a lida, então o verei, com anjos e santos no céu, e hinos de glória eu entoarei, aquele que por mim morreu. Toda a igreja, vamos lá. Na rocha, oh glória a Jesus. A maior riqueza que um pecador pode encontrar na terra, receber de Deus, é a salvação da sua alma. Velando-me com sua mão, velando-me com sua mão. Mais uma vez o corinho. Na rocha eterna firmado estou eu e tenho a salvação. Me esconde Jesus Cristo no manto seu, velando-me com sua mão, velando-me com sua mão. A mão de Jesus nos vela, quer dizer, está presente diariamente. Glória a Deus. São nossas irmãs Auricélia e irmã Diana. Também saudamos a amada igreja com a paz do Senhor. Hino de número 196. Já achei uma flor gloriosa. Aleluia, Jesus. Já achei uma flor gloriosa, e quem deseja a mesma terá. A rosa de Saron preciosa, entre mil mais belezas terá. No vale de sombra e morte, nas alturas de glória e luz, esta rosa será minha
5. Senhor, pela fé me sustento, na graça nos teus mandamentos, que operam a cada momento, no meu coração salvação. Tu és o meu gozo, Senhor, o meu manancial de amor. Irei te louvar para sempre nos céus, bem perto do trono de Deus. A graça de Deus recebida encheu-me de gozo e de vida, e sempre a mim é concedida por nosso Senhor Redentor. Tu és o meu gozo, Senhor, o meu manancial de amor. Irei te louvar para sempre nos céus, bem perto do trono de Deus. Bênçãos só vem me inundando, o meu coração inflamando, também meus pecados queimando, de todo meu ser com poder. Tu és o meu gozo, Senhor, o meu manancial de amor. Irei te louvar para sempre nos céus, bem perto do trono de Deus. Meus irmãos, nós vamos ficar de pé mais uma vez. Vamos abrir as nossas Bíblias para ler um texto bíblico. Está no livro do Evangelho de Jesus segundo escreveu Lucas, no capítulo 23, versículo 40 até o 48. Lucas, capítulo 23, versículo 40 ao 48. Glória a Jesus. Diz assim a palavra do Senhor: respondendo, porém, o outro repreendia-o, dizendo: tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condenação? E nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que os nossos feitos mereciam, mas este nenhum mal fez. E disse a Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E disse-lhe Jesus: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. E era já quase a hora sexta, e houve trevas em toda a terra até a hora nona. Escurecendo-se o sol, e rasgou-se ao meio o véu do templo. E clamando Jesus com grande voz, disse: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E havendo dito isto, expirou. E o centurião, vendo o que tinha acontecido, deu glória a Deus, dizendo: na verdade, este homem era justo. E toda a multidão que se ajuntara a este espetáculo, vendo o que havia acontecido, voltava batendo nos peitos.
Glória a Jesus. Presbítero, irmão Darley, ora a Deus. Pai do Senhor, meus irmãos, oremos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nesta noite, Pai, nós te damos graças, Senhor, por esta oportunidade de aqui estarmos, Senhor, em tua casa, Senhor, para te louvar, para te bendizer e dizer que tu és o nosso Deus amado. Que o Senhor nesta noite possa abençoar, Senhor, todo o teu povo, Senhor. Abençoa as crianças, os adolescentes, jovens, Senhor e senhoras, Senhor, nesta noite. E que cada um de nós, ó Pai, te adore em espírito e em verdade nesta noite. Fala conosco, Pai. Ah, Senhor amado, recebe a nossa adoração, nosso louvor, a nossa gratidão a Ti, Senhor amado. Em nome de Jesus Cristo, Teu Filho, nós te pedimos e te agradecemos. Amém. Nesta noite feliz, neste santo lugar, eu marquei um encontro com Deus. Seu amor é real, sua paz gozarei. Eu marquei um encontro com Deus. Amém. Glórias a Deus. Meus irmãos, cumprimentamos a todos com a paz do Senhor. Para nós é sempre motivo de alegria, de satisfação e realização estarmos aqui para cultuarmos a Deus. Tivemos hoje a nossa 11ª escola, lição do trimestre, desse primeiro trimestre do ano de 2023, estudando o avivamento e a missão da igreja. Uma lição muito abençoada. O que nos chama a atenção é que o escritor mostrava ali os discípulos antes do avivamento, trancaviados, medrosos, desanimados, sem esperança, mas depois que foram avivados, discípulos intrépidos, corajosos, mesmo debaixo de peia, apanhando, mas não cessavam de pregar o evangelho de Jesus. Crente avivado, ele não teme nem a morte, porque ele sabe que a morte é apenas o passaporte para a vida eterna. Glória a Jesus. Uma bênção a nossa lição de hoje. O lado negativo é que tivemos uma diminuição no número de alunos presentes. Hoje nós tivemos aí 11 alunos a menos do que domingo passado. Tivemos hoje só 175 alunos presentes. Mas nós louvamos a Deus por isso. A obra de Deus e cada um de nós devemos nos sentir responsáveis por esta obra. Glória a Jesus. Meus irmãos, esta semana, segunda-feira, a gente teve numa reunião da convenção, lá em Maracanaú, e lá eu encontrei com o pastor, que é o representante do pastor Elienay Cabral, que é responsável pela agenda dele aqui no Ceará. E a gente conversando, ele disse que é improvável que para este ano a gente tenha ele aqui. Ele disse o seguinte, porque ele só marca a agenda dele depois que a convenção geral entrega para ele a agenda dele durante o ano no Brasil. E aí, entre esse intervalo das agendas dele da convenção, é que ele agenda a agenda dele particular. E, segundo ele, a agenda dele está cheia. Mas ele iria ver, Aí eu disse, irmão, pois a gente não pode ficar na dúvida, na espera. A gente, em outra oportunidade, a gente entra em contato com você e a gente marca para outra oportunidade. Mas o nosso seminário, ele vai acontecer. Hoje mesmo, nós, os irmãos Jairo e o irmão Neto, já entraram em contato com o pastor José Gonçalves, um grande homem de Deus, um teólogo, escritor da revista da Escola Dominical. Lições aqui já foram escritas por ele, nós temos estudado, e ele já
se mostrou bastante interessado a estar aqui. Só que a data que está marcada para 16 e 17 de setembro, ele já tem agenda. Então, nós vamos reagendar em outra data e, com certeza, vai dar certo. Em nome de Jesus, o nosso seminário da Escola Bíblica irá acontecer este ano. E o nosso seminário de casais, e a gente também contactou aí com um pastor que a gente queria trazer, mas não foi possível, mas já contactamos, falei pessoalmente com o pastor Josué Mendonça, pastor da Assembleia de Deus em Sobral, né? E ele estará conosco. Nós só vamos marcar a data. O seminário vai ser em setembro, e a gente vai ver aí, depois de setembro, uma oportunidade para o nosso seminário, nosso encontro de casais, que vai ser uma bênção. Irmão Daniel Gomes, já trouxe ele aqui à Cruz das Almas, e eu fui ver, pelo menos no primeiro momento, eu gostei muito. É um homem muito sábio, muito entendido nessa área, e eu tenho certeza que nós, como igreja, como marido e mulher, como cônjuges, só temos a ganhar. E quando a gente for fazer, a gente vai abrir inscrição, e o nosso desejo é que todos os casais, marido e mulher, participem, pois precisamos muito ser instruídos nessa parte. E os irmãos continuem orando para que o Senhor nos ajude a realizar esses 2 eventos para o nosso crescimento espiritual. Queremos aqui com muita alegria apresentar o Pedro Jorge, a Leidiane aqui de Guaraciaba. Onde estão? Pedro Jorge, Leidiane ali está, muito bem. Glória a Jesus. A igreja deseja recebê-los no amor de Deus. Quem deseja, levanta a mão comigo e vamos dizer: sejam bem-vindos em nome de Jesus. E volte sempre. Glória a Jesus. Deus abençoe grandemente os nossos amados visitantes. Glória a Deus. Nós vamos pedir aqui às senhoras para louvar a Deus com hino, e logo em seguida estaremos ainda dando prosseguimento aos louvores. Glória a Jesus. Então as irmãs vão louvar a Deus. A irmã Silvia também está ali. Irmã Silvia, glória a Jesus. Estou sabendo que já está morando em Guaraciaba, é verdade? Muito bem. Logo em breve estaremos aqui apresentando a nossa irmã. Glória a Jesus. Ainda trouxe a carta não, irmã? Ainda não, né? Muito bem. Por enquanto, a irmã Silvia continua membro da Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Croatá. Está conosco aqui. Deus abençoe a irmã Silvia, e desde já queremos dizer que você é bem-vinda em nosso meio. Para você, não desanime. Tudo que você pediu a Deus já está vindo. Estes dias Deus te viu chorar num canto escondido. Você mal conseguia falar, Deus só ouviu teu gemido. Seu
está passando por lutas, quem está passando por dificuldades, a luta, ela vai passar. É um hino também que fala de restituição. Deus vai restituir aquilo que você perdeu. E nas lutas diárias, nas tribulações, como enfermidades e doenças em geral, se perde muita coisa. Glória a Jesus. Mas o Senhor Jesus é o Deus de restituição. Ali está também a irmã Gil, ali ao lado daquele casal que foi apresentado, que é a esposa do Timóteo, filho aqui do pastor Antônio II, está conosco também. Nós sentimos muito alegre com a presença da nossa irmã. Deus abençoe, irmã Gil. Glória a Jesus. Nós vamos ouvir agora a nossa mocidade também, entoando o hino de louvor ao nosso Deus. Glória a Jesus. E esta noite, irmãos, é noite de adoração, de glorificar o nome do Senhor. Eu tenho certeza que, assim como eu, você tem 1001 motivos para agradecer a Deus, para ser um crente alegre, um crente pentecostal. Glória a Jesus. Louvado seja Deus. Ali também estou vendo ali a cunhada da... Vai, irmã, a sua cunhada aí, o nome dela? A esposa do irmão Zé Euclides. É sua cunhada? Não? É amiga, né? Ah, achei que fosse cunhada. Como é o nome da irmã? Deolinda? Muito bem, de João Pessoa, lá na Paraíba, é uma paraibana. Glória a Jesus. Os irmãos querem recebê-las no amor de Deus? Vamos dizer, seja bem-vinda, em nome de Jesus. Deus abençoe grandemente a nossa paraibana. Vamos ouvir aqui a mocidade, também louvando a Deus.
Senhor Jesus. Nós vamos ouvir aqui uma saudação pelo nosso Mademir Júnior. Mademir Júnior, e aqui a oportunidade, aqui alguns minutinhos, trazer aqui uma saudação em Cristo Jesus. Saúde a igreja com a paz do Senhor, amém? Espírito Santo, por uma tão grande oportunidade. Sem perca de tempo, peço aos queridos que abram suas Bíblias. Livro de 2 Samuel. 2 Samuel, capítulo de número 21, versículo de número 15 em diante. Quem trouxe a espada, diga amém. Amém? Então abra aí a sua espada, meu querido. 2 Samuel 21, 2 Samuel capítulo 21, versículo 15 em diante. A epígrafe, todos acharam? Amém. A epígrafe diz assim: gigantes mortos pelos homens de Davi. Versículo 15 em diante diz assim: de novo fizeram os filisteus guerra contra Israel. Desceu Davi com seus homens e pelejaram contra os filisteus, ficando Davi muito cansado. Esbim-Benob descendia dos gigantes. O peso do bronze da sua lança era de 300 ciclos e estava cingido de uma armadura nova. Este intentou matar a Davi. Versículo 17. Porém, Abissai, filho de Zeruia, socorreu, feriu o filisteu e o matou. Então os homens de Davi lhe juraram, dizendo: nunca mais sairás conosco à peleja, para que não se apague a lâmpada de Israel. Quem pode dizer amém? Pai, estamos aqui na tua presença, Senhor. Espírito Santo, tu já usaste os louvores, já usaste o teu servo aqui, Pai, lendo a palavra. Pai, através dessa saudação, Senhor, amolece os corações aqui presentes, Pai. Fala com os cansados nessa noite, Senhor. Fala com os aflitos nessa noite, Pai. Dirige os passos dessa saudação e tudo isso eu te peço em o nome de Jesus. Amém. Guerra é uma característica nesses últimos dias na vida do cristão. Falar de guerra é falar de esconderijo, é falar de quarto com porta fechada, é falar de lágrima, é falar de peleja. Se tem uma característica, uma palavra mais parecida com a vida de um verdadeiro servo de Deus, chama-se guerra. O inimigo, ele é astuto, inteligente. Ele observa, como diz a palavra, e anda ao nosso derredor. Com Davi não foi diferente. A Bíblia fala no capítulo 21, a partir do versículo 15, que era mais uma guerra. Então tinha outras que ele já tinha enfrentado. A Bíblia mostra claramente que Davi estava indo a mais uma peleja. Era mais uma de um currículo vitorioso. Um rei temido, cheio de vitórias. Quem pode dizer amém? Você é cheio de vitória, crente? Diz amém aí. Só que dessa vez a história não foi assim bem como Davi imaginava. A Bíblia diz que ele mais uma vez foi à peleja com os filisteus. Acredito que no meio dessa peleja, Davi, ele era um dos mais protegidos. Era temido, mas era protegido.
Um homem segundo o coração de Deus, aleluia. Um homem que se direcionava a Deus para vencer as guerras. Ei, crente, como está indo a sua guerra e como você está se direcionando? Aleluia! E não foi diferente com Davi. Ei, crente, nessa noite é um culto de celebração, mas é um culto que pode mudar o rumo da tua história nessa guerra. A Bíblia diz que Davi foi, pelejou tanto que cansou. Aleluia. Ah, meu irmão, o cansaço pegou Davi. A Bíblia dá as características do tamanho dos seus desafios. A Bíblia diz que o desafio de Davi tinha nome: Isbim Benob. A Bíblia dá as características do desafiante na guerra. Era descendente de gigante. E a Bíblia vai prolongando mais e dá mais características. Tinha uma lança que só a lança do infeliz pesava 300 ciclos. E foi dando características que ele estava com uma armadura nova, uma estratégia nova, só com um objetivo: matar o homem de Deus. Crente, sem o Senhor na tua guerra, o inimigo se apresenta feroz. Se você não tiver, jovens, o Senhor na peleja de vocês, o inimigo se apresenta forte. Senhoras, igreja, nave, servos de Deus, se você não tiver o Senhor no meio da guerra, ele se apresenta com lança pesando 300 ciclos, ele se apresenta com rouparia nova, com vestimenta nova, para poder fazer você temer a peleja. A Bíblia diz que Davi cansou. Acredito que aquele gigante, aquele maldito estava de olho nele. E a vida de Satanás não é diferente. Ah, meu irmão, não duvide quantas vezes ele conta você ficou ou não de joelho. Quantas vezes ele imagina se você adorou ou não a ele durante o dia, se engrandeceu ou não ao Senhor durante o dia, se foi ao joelho, se foi ao ciclo de oração, se foi ao culto de doutrina, se foi ao culto de celebração. O inimigo conta, meu amado, para ver como se você está cansado ou cansada. Cadê ela? Não veio hoje. Cadê ele? Não veio hoje. Com Davi não foi diferente. Está pesado, meu irmão, a guerra. Aleluia. Deixa o Senhor guerrear por você. Está difícil a guerra. Não se preocupe como é que o inimigo vai se apresentar. Não, só não deixa de ir para a guerra sem a direção do mestre. É a enfermidade, é a doença. Pega o papel, meu irmão, do médico. Pega o papel do doutor, do advogado, do promotor, do juiz. Olha, Senhor, a peleja não é minha. Mas você vem como Alabachai. Quero ver se Isbim Benob não recua. E para encerrar, Davi cansou. Cansamos, irmãos. Aleluia. Você cansa no seu trabalho. Você chora no seu quarto. Você chora depois que o médico dá ali uma receita. Ele põe medo. Você chora depois que o advogado diz que o processo ainda vai andar. Você chora quando às vezes não chega o alimento, quando falta o dinheiro em casa, você chora durante o dia. O Senhor age no seu cotidiano, meu amado, creia nisso. E o choro demonstra cansaço. Ah, meu irmão, agora vem a tua vitória. O Senhor age no cansaço. O Senhor age na peleja. Ele vai ao teu auxílio na hora do desespero, quando não há mais força nas pernas. Ei, você no fundo da igreja, e
você aqui na frente cansou, o Senhor é contigo. Você só não pode deixar de ir para a guerra com o mestre. Quando Davi cansou, assim como o gigante estava de olho para matar, para apagar a lâmpada de Israel, Abissai representa o Espírito Santo. Abissai também estava de olho. Ele viu que a manobra de espada do rei não era mais a mesma, que o cair e levantar do rei não era mais o mesmo, a defesa do rei para segurar o escudo não era mais a mesma. Talvez teve uma hora de Davi tirar o capacete, cansado. O gigante partiu para matar Abissai e disse assim: não vai ser hoje que a lâmpada vai se apagar. Não vai ser essa luta que vai apagar tua lâmpada. Não vai ser essa luta que vai tirar teus dons espirituais. Não vai ser essa peleja que vai te fazer fracassar. Levanta-te em nome de Jesus Cristo. E a Bíblia diz que Abissai atacou, matou o gigante. Só disse uma coisa ao rei: nunca mais vem cansado para a guerra, rei. Ei, crente, não entra mais cansado com as tuas forças, não, para que não se apague a lâmpada do Senhor na tua vida. Agradeço a oportunidade. Jesus é bom. Jesus é bom. Jesus é bom. Aleluia. 300 ciclos de cobre era o peso da espada daquele filisteu, aliás, da lança daquele filisteu. Se você calcular ali pelas medidas, as tabelas de peso e medida do Velho Testamento, vai dar mais de 30 quilos. Era filho de gigante, era um homão, grandão, poderoso, forte. Mas Davi tinha reconhecimento de guerreiro, homem veloz, adestrado. E o filisteu deixou para atacar quando ele estava velho, cansado. Glória a Jesus. Por incrível que pareça, ontem à noite, lá na Assembleia de Deus em Tianguá, pastor Lima Neto, ele trouxe uma mensagem, leu esses mesmos versículos. Esse mesmo textozinho, trouxe uma mensagem abençoada como essa do nosso irmão Ademir Júnior. Jesus é maravilhoso. Aleluia. Ele luta por nós. Você pode até pensar que está só. Não, irmão, mas o problema é grande, as dificuldades é grande, a luta é grande, parece não ter fim. Uma coisa a Bíblia diz: Deus não nos prova além das nossas forças. Aleluia. Tiago diz assim: bem-aventurado o varão que sofre a provação, porque quando for provado, receberá a coroa da vida. A gente só quer bênção, só quer vitória. Se perguntar, quem é que quer passar pelo sofrimento, pela luta? Não, isso não é lá em casa não. Mas quem quer ser vitorioso aí? Eu quero. Mas para ser vitorioso tem que lutar, meu filho. Tem que enfrentar a luta. Glória a Jesus. Nós vamos ouvir as crianças louvando a Deus. E na canção desse hino nós iremos oferecer a Deus a nossa oferta financeira. Iremos ofertar para a manutenção da obra de Deus. Ofertar também é louvar a Deus. A gente louva ao Senhor com as nossas contribuições. E eu quero convidar aqui o presbítero, irmão Matias. Irmão Matias vai fazer aquela oração abençoadora e nós vamos louvar a Deus com as nossas ofertas. Glória a Jesus. Saudamos os irmãos com a paz do Senhor. Oremos. Senhor nosso Deus e Pai, Jesus querido, que estamos diante da Tua presença nesta noite. Meu Deus, para Te louvar neste momento, através das ofertas, queremos contribuir para o crescimento da Tua obra. Jesus amado, abençoa cada um dos Teus filhos que irão contribuir. Aqueles que não têm, que o Senhor possa abrir portas, Seu Deus, prosperar e repreender o devorador. Em nome de Jesus, Pai, nós te pedimos. Amém. As crianças de Jesus cumprimentam a igreja com a paz do Senhor.
tão pequenininho, mas cabe dentro dele um Deus grandão. Meu coração é tão pequenininho, mas cabe dentro dele um Deus grandão. O Deus que criou a terra e o mar, que desenhou o céu, estrelas a brilhar. Ele é Deus Todo-Poderoso, mas escolheu morar dentro do meu coração. É tão pequenininho, mas cabe dentro dele um Deus grandão. Meu coração é tão pequenininho, mas cabe dentro dele um Deus grandão. O Deus que criou os animais e as plantas, os rios e as montanhas, apenas com sua voz. Ele é Deus Todo-Poderoso, mas escolheu morar dentro do meu coração. É tão pequenininho, mas cabe dentro dele um Deus grandão. Meu coração é tão pequenininho, mas cabe dentro dele um Deus grandão. Esse é o Deus que não me deixa sozinho, não. E com seu carinho está a me guardar, pois Ele é Deus Todo-Poderoso, mas escolheu morar dentro do mas escolheu morar dentro do meu coração. É tão pequenininho, mas cabe dentro dele um Deus grandão. Meu coração é tão pequenininho, mas cabe dentro dele um Deus grandão. Meu coração é tão pequenininho, mas cabe dentro dele um Deus grandão. Meu coração é tão pequenininho, mas cabe dentro dele um Deus grandão. Amém. Glória a Jesus. Coraçãozinho tão pequenininho, mas cabe um Deus tão grandão. Graças a Deus. Meus irmãos, nós louvamos a Deus pela sua presença, pela sua palavra, pela sua alegria em nossos corações. Glória a Jesus. Hoje nós temos aqui a falta de alguns obreiros. Caso o irmão evangelista Jário Machado está enfermo. Essa virose que tem chegado na casa de muitos irmãos, né? Muitos irmãos sofrendo aí com essa virose. Outros obreiros, pelo menos 2 eu tenho conhecimento, que estão pregando nas congregações. Mas nós louvamos a Deus, né? Hoje pela manhã, como nós falamos aqui no início, nós tivemos a nossa escola bíblica e o assunto muito importante e fez a gente levantar ali alguns questionamentos. E um deles, não que um questionamento
para duvidar do que está escrito, mas para fazer com que a gente seja despertado para aprender mais a palavra de Deus. Porque muitas coisas na Bíblia a gente lê e não entende e passa por cima e deixa para trás. Mas um dos questionamentos que a gente levantou é que Jesus, quando ordenou aos seus discípulos a ir pregar o evangelho por todo mundo, Jesus disse o seguinte: aquele que crê e for batizado será salvo. E o questionamento foi: só vai para o céu aquele que for batizado? Porque Jesus disse: aquele que crê e for batizado. Aí houve assim um silêncio, né? Mas um irmão que talvez fosse um dos que eu achasse que não iria responder, foi o que respondeu. Mas é o seguinte, Jesus disse: o que crê e for batizado. Logo vem na nossa mente que é o batismo em águas, ou então o batismo com o Espírito Santo. Mas não, Jesus não estava falando ali da fórmula batismal, de descer as águas, mas ele estava falando da união da pessoa quando crê a Cristo Jesus. E nós podemos ver isso exemplificado em 1 Coríntios, no capítulo 10, versículo 1, aliás, versículo 2, que o povo, Paulo falando ali a respeito dos seus antepassados, que todos passaram pelo mar, todos estiveram debaixo da nuvem e todos foram batizados em Moisés. Essa mesma expressão aí significa dizer que a pessoa quando crê e entrega a sua vida a Cristo, ele está unido a Cristo. Assim como os judeus, eles estavam unidos a Moisés, quando estavam debaixo da nuvem e passando pelo mar. Glória a Jesus. E eu perguntei aos irmãos, então, só vai para o céu quem for batizado, segundo o texto aqui? Aí o irmão disse não. E o ladrão da cruz, ele não deu tempo de se batizar. E Jesus disse: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Por que unido a Cristo? Porque crê. Muitas pessoas creem em Deus. Muitas pessoas acreditam que Jesus é realmente o Salvador. Muitas pessoas creem na Bíblia Sagrada como a palavra de Deus, mas nunca tomam a decisão de aceitar Jesus como Salvador. Nunca se une a Cristo, através da fé. Então, essa é a expressão, quem crê e for batizado. Glória a Jesus. Então, meus irmãos, tomem aqui como base esse texto para trazer uma palavra essa noite aos nossos corações. Jesus, como sabemos, ele veio executar um plano que já tinha estabelecido desde a fundação do mundo. Deus, através da sua onisciência, ele sabia que o homem pecaria e que pecando ele precisaria de um Salvador. Ele precisaria ser resgatado dos seus pecados. Então Deus coloca em execução o plano de resgate da alma humana. E para isso, segundo as profecias bíblicas, segundo Isaías, houve uma reunião no céu. E Deus disse: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Naquele momento houve um silêncio no céu. Porque no céu não há silêncio. Por mais que alguém pense que as pessoas que estão lá estão adormecidas, não, no céu há culto de louvor a Deus, cânticos. A visão de Isaías, no capítulo 6, ele diz: quando morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado no seu alto e sublime trono, e os serafins voavam, glória a Deus. Tinham 6 asas, com 2 voavam, com 2 cobriam o rosto em reverência, com 2 cobriam os pés, e cantavam um cântico. E o cântico ali era: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Glórias a Deus. Aí Deus envia Jesus para se humanizar. Jesus se humaniza.
Ele nasce do ventre da bendita Virgem Maria, uma santa mulher, a ponto de Deus a escolhê-la para no seu ventre gerar Jesus Cristo, o nosso Salvador. Jesus esteve durante o seu ministério, que perdurou 3 anos, pregando a mensagem, anunciando a redenção, falando da salvação para aquele povo. Mas a Bíblia diz que ele veio para os seus, João diz, e os seus não receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Então Jesus foi entregue para a crucificação. E morrendo ali naquela cruz, ele estaria completando, executando o plano de redenção da raça humana. Mas os evangelistas narraram aqui todos os acontecimentos. E Lucas, o evangelista Lucas, ele descreve aqui, baseado nas investigações e nos outros evangelhos, como Mateus, Marcos e João, porque o evangelho de Lucas é um evangelho descritivo. Ele escreveu baseado numa investigação, numa leitura apurada, na conversando, investigando e tomando ciência e escrevendo a um certo Teófilo. Diferente dos outros evangelistas que estiveram presenciando os milagres, presenciando o ministério de Jesus, é chamado o evangelho prescritivos. Então Lucas, ele diz aqui que Jesus, ele foi crucificado e foi colocado em cima da sua cabeça uma placa escrita: "Este é o Rei dos Judeus". E ao seu lado, à direita e à esquerda, tinha 2 ladrões, 2 malfeitores, homens do crime, homens do pecado, homens de uma vida miserável, e estavam ali justamente porque tinham sido condenados à crucificação. Naquele momento, o rei Herodes manda crucificar Jesus, e Jesus está no centro. Um ladrão à direita, outro à esquerda, e Jesus no centro. E ali naquele momento, meus queridos irmãos, Lucas diz que um dos malfeitores, ele brada ali para Jesus, estando pendurado naquele madeiro, dizendo: "Se tu és o Cristo", olhe só, "se tu és o Cristo, desce daí, salva a ti e salva a nós também". Aquele indivíduo, aquele incrédulo, estando naquela situação, nem mesmo assim amoleceu o seu coração. Nem mesmo assim ele creu que Jesus era o Filho de Deus. Ele não entendeu que Jesus estava ali, cumprindo-se as profecias, para que ele mesmo, aquele indivíduo, se cresce, recebeu o perdão dos seus pecados. Mas o outro o repreendeu, dizendo: "Olha, nós estamos aqui respondendo pelos nossos atos, mas esse aí nenhum mal fez. Estando tu na mesma situação, na mesma condenação, nem mesmo assim tu temes a Deus? Glória a Deus, nós na verdade com justiça, porque recebemos pelos nossos feitos, mas esse aí nenhum mal fez". E disse ele a Jesus: "Senhor, oh glória a Deus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino". Olha, irmãos, a salvação ela é imediata para o pecador. No momento que o pecador crê, no momento que ele recebe no seu coração o evangelho de Jesus, ele é salvo. Isso é muito difícil para uma pessoa que não tem um entendimento bíblico entender e receber isso como verdade. Já vi muitas pessoas, mediante a afirmação de alguém dizer que é salvo em Cristo, ele resmungar e dizer: "Salvo só se for da boca da onça". Mas a Bíblia diz aqui, esse ladrão,
um criminoso, um malfeitor, um delinquente, naquele momento ele se arrepende dos seus feitos. Ele crê piamente que Jesus era o Filho de Deus. E naquele momento ele é imergido pela fé no plano de salvação. E ele diz: Senhor, glória a Jesus, lembra-te de mim. Meus irmãos, Jesus está sempre pronto a abençoar. Jesus está sempre pronto a salvar. Por isso ele diz: vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Glória a Jesus. E ele ainda promete: e vocês vão encontrar descanso para vossas almas. O que Jesus leva em consideração não é o pecado praticado dali para trás, mas ele leva em consideração é o que você vai fazer a partir do momento que você toma a decisão de servi-lo. Glória a Jesus. Jesus foi crucificado, morreu, glória a Deus. Mas, meus queridos irmãos, ele executou ali o plano de redenção. E a Bíblia nos diz que era a hora sexta. A natureza, ela protesta. A hora sexta no calendário judaico era exatamente 12 horas no nosso calendário, meio-dia. O momento que o sol está aqui na coroa da cabeça. Naquele momento, a Bíblia nos diz que a terra treme, o sol se recolhe, ele não mais dá a sua luz. 3 horas de trevas sobre a terra. Você imagine o pavor de todos aqueles que estavam ali no Monte Caveira, presenciando aquelas 3 crucificações. Porque exatamente 12 horas do dia no nosso calendário, o sol deixa de dar a sua luz. A terra, os fundamentos da terra, as placas tectônicas, elas são movidas. A terra começa a tremer. Os magmas começam a se mexer. Deus não permite que eles venham à superfície da terra, mas a terra tem um abalo. Naquele momento, as pessoas que ali estavam, como o centurião romano encarregado daquela guarda que escoltou Jesus para a crucificação, ele reconhece que Jesus era realmente o Filho de Deus. As mulheres e os discípulos de Jesus que o acompanharam para aquele momento fatídico, eles tinham plena convicção que tudo ali era um protesto da natureza, por estarem crucificando o autor e o criador de todas as coisas. Naquele momento que a terra treme, a Bíblia diz que lá no templo, lá no santuário, o véu se rasgou de alto a baixo. E eu quero parar aqui neste versículo para mostrar a você, meu querido irmão, a importância do rasgar daquele véu. Aquele véu, ele não só separava o lugar santo do lugar santíssimo. Aquele véu não era somente a última barreira da sociedade para Deus, mas ele representava a exclusão dos gentios, porque o gentio era excluído do reino de Deus. O gentio era excluído da presença de Deus, porque, como disse o apóstolo João, Jesus tinha vindo para os seus. O sumo sacerdote, ele só podia entrar uma vez por ano
no lugar santo, atravessando aquele véu. E uma coisa, não podia entrar sem sangue. Ele não podia chegar lá com as mãos vazias. Ele precisava ter sangue. Aleluia, porque o sangue, glória a Jesus, ele era a representação do sangue de Jesus, que posteriormente seria derramado para a remissão dos nossos pecados. O sacerdote, ou o sumo sacerdote, ele tinha umas vestes, que essas vestes não era fruto de qualquer grife. Ela foi estabelecida no céu por Deus. Deus é que deu todas as orientações para Moisés de como seriam as vestes sacerdotais. E naquelas vestes sacerdotais tinham uns chocalhos, umas campainhas, uns sinozinhos pequenininhos, que enquanto o sacerdote ele estava oficializando, ele estava ali em movimento, aqueles sinozinhos estavam tocando, dizendo para as pessoas que estavam fora do lugar santo, que aquele homem estava vivo. Nas suas vestes, ou no seu corpo ainda tinha uma corda, porque se aquele sumo sacerdote, ele entrasse ali, fora dos padrões que Deus tinha estabelecido para ele morria. E a Bíblia nos mostra que o cristão, ele precisa ter um padrão para entrar no céu. A Bíblia diz que nós temos um padrão para entrar no céu. E o padrão para entrar no céu, diz a Bíblia, que é a santificação. Pois a Bíblia diz que sem a santificação, ninguém verá o Senhor. O sumo sacerdote entrava lá, oficializando, porque lá onde ele entrava, dentro daquele lugar santíssimo, estava a Arca da Aliança. A Arca da Aliança, ela tinha o propiciatório. O propiciatório, na nossa linguagem, é como fosse, podemos chamar, a tampa da arca. Em cima da tampa da arca, que é o propiciatório, tinha 2 querubins de ouro, olhando um para o outro, cobrindo a arca. Porque dentro da arca estava lá uma porção do maná, que Deus mandou guardar, como lembrança, uma representação do maná que os judeus comeram durante aquela trajetória de 40 anos, da terra do Egito, até entrar na terra de Canaã. Agora observe o milagre de Deus, como as coisas de Deus não se compreende, não se entende, não se discerne pela razão humana. A ordenança de Deus para os judeus, quando iam ajuntar o maná, era que eles não juntassem para 2 dias. Todo dia de manhã, eles tinham que ajuntar o suficiente para se alimentar durante o dia. Não podia juntar para comer no outro dia. Se fizesse isso, ele apodrecia, ficava cheio de bicho. Somente na sexta-feira é que eles podiam juntar para 2 dias, porque o sábado era consagrado a Deus e o judeu não podia fazer nada. Aí eles juntavam na sexta e no sábado não dava bicho, não apodrecia. Olha as coisas de Deus. Aí Deus mandou juntar uma porção e Moisés colocou dentro da arca, e aquele maná não bichou, continua ali a mesma aparência. Glória a Jesus. Deus é Deus de milagre. O meu e o seu problema parece para nós grande demais, para o meu Deus e para o teu Deus ele não é nada. Oh, glória a Jesus! O sumo sacerdote estava lá oficializando, e as campainhas, lingo, 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 e todo mundo era seguro, o homem está em paz com Deus.
se ele entrasse lá e não tivesse em dias com Deus, não estivesse conforme Deus recomendou, ele morria, era fulminado na presença de Deus. E aquela corda servia para os demais puxar o corpo para fora, porque ninguém podia entrar lá se não fosse o sumo sacerdote, e tinha que estar com a vida em dias. Mas quando a terra tremeu, aquele véu que separava a arca, o lugar santíssimo do lugar santo, se rasgou. É como você abrir uma cortina de duas partes. Abriu-se uma parte para cá, a outra para lá. E agora a arca estava descoberta aos olhos dos demais que ali estavam. Isto significa dizer que na aliança antiga Deus estava escondido das pessoas. Ninguém tinha acesso a Deus. As pessoas, para ter acesso a Deus, precisavam do sumo sacerdote. Eles iam lá, falava para o sumo sacerdote, uma espécie de confissão. Olha, sacerdote, é isso, eu fiz isso, está aqui o carneiro, está aqui o boi, está aqui a pombinha, está aqui a rolinha, que eu trouxe, aleluia. E eles matavam, degolavam ali no altar, ele pegava aquele sangue, glória a Jesus, e entrava no lugar santo dos santos, e a Bíblia diz que ali a ira de Deus era aplacada contra aquele pecador. Então era assim, as pessoas não tinham acesso direto a Deus. Aí agora o véu do templo se rasga. Deus agora está exposto a olho nu às pessoas. Foi assim que ele fez quando Jesus se manifestou. Paulo diz, e vindo à plenitude dos tempos, Deus enviou Jesus Cristo, seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam debaixo da lei. Essa era a situação da humanidade, debaixo da lei, escravizado, sem esperança de vida, sem esperança de salvação. Nós não tínhamos a alegria da salvação. Mas aí Paulo, escrevendo aos Efésios, glória a Deus, ele diz, ele vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados. Aleluia! Aquele sumo sacerdote, ele não se compadecia de ninguém, ele não podia fazer isso. Ele tinha que cumprir o que estava escrito, era a lei. Ele não podia ter dó de ninguém. A pessoa podia chegar e chorar, se lamentar, mas ele não podia fazer nada a não ser aquilo que estava determinado. Diferente de Jesus. Olha só o que a Bíblia diz aqui no capítulo 6 da carta, aliás, capítulo 4 da carta aos Hebreus. Capítulo 4 da carta aos Hebreus, versículo 14. Olha, o escritor diz assim: olha, meus irmãos, que coisa gloriosa, visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus, que penetrou nos céus, retenhamos firmemente a nossa confissão. Aleluia! Porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas um que, como nós em tudo, foi tentado, mas sem pecado. Oh, glória a Deus! Eu não prestava, você não prestava. Ninguém dava nada por nós. O diabo nos arrastava em direção ao inferno. Muitos escravizados pela idolatria. Muitos com a argola aqui no pescoço. Aleluia, sendo levado pelo diabo na prostituição. Muitos sendo levados pelo diabo através da feitiçaria. Muitos sendo levados pelo diabo através das drogas, do álcool, das misérias que assolam a humanidade. E ninguém podia fazer nada por nós. Ninguém podia fazer nada por ti. Até que aparece Jesus.
A Bíblia diz que Jesus desce às profundezas e chega lá, ele declara para o diabo: é-me dado todo o poder nos céus, na terra. Não havia esperança para a tua vida. Foi só até Jesus chegar. Não havia esperança para as nossas vidas. Jesus chegou e mudou a história de cada um de nós. Diz o escritor aos Hebreus: cheguemo-nos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempos oportunos. Depende da decisão de cada um. Cada pessoa é responsável por si mesma. A Bíblia diz que o pai não salva o filho, que o filho não salva o pai. A mulher não pode salvar o marido não pode fazer nada para a salvação da mulher, ele não pode salvar. O pastor não pode salvar o seu membro. A salvação é individual. Cheguemo-nos com confiança. Olha o que ele diz aqui no capítulo 10, versículo 19: tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus. Eu imagino que o sumo sacerdote, quando era para entrar com a bacia com sangue, lá no Santo dos Santos, ele olhava para a roupa: meu Deus, será que não tem alguma sujeirinha aqui? Me ajude aí, olha aqui por trás, está tudo direito, vejam aqui se não está faltando nada. Ele precisava ter coragem, porque confiança aqui é coragem. Ele precisava de muita coragem para entrar, porque era uma questão que, se houvesse alguma irregularidade, era fulminado, morria. Aí o que o escritor aos Hebreus está dizendo para nós? Ele está dizendo: tendo, pois, irmãos, confiança, ousadia para entrar no lugar santo dos santos pelo sangue de Jesus. Isto significa dizer que ninguém entrará no santo dos santos, que é o céu, se não for através do sangue de Jesus. Não entra através de Pedro, não entra através de Maria, não entra através de João, de Francisco, de José, não. É através do sangue de Jesus. É por isso, irmãos, que nós aceitamos a esta fé e fomos imergidos em Jesus pela fé. Glória a Jesus. E é por isso que o crente, ele é alegre, o crente, ele é barulhento, o crente, ele dá glória a Deus, o crente, ele levanta a mão, se for preciso ele pula. Eu já vi crente rolar no chão, cheio da graça de Deus, porque é uma alegria que não se pode medir. É uma felicidade que não tem outra felicidade igual. O time de futebol foi campeão. As pessoas soltam fogos, fazem carreata, gritam, pulam, e faz tudo. Mas passou aquele momento, os problemas de antes, as contas para pagar, as dificuldades, os dissabores da vida, volta tudo à normalidade. Acabou-se a alegria. Mas o crente salvo, revestido do poder de Deus, avivado,
Tá na prova, tá. Mas eu sou alegre. Eu sou feliz. Porque eu tenho Jesus na minha vida. E Ele pode entrar no Santo dos Santos. Pelo sangue de Jesus. Porque Ele foi comprado. Ele foi lavado. Ele foi remido no sangue de Jesus. Glórias a Deus. O sangue de Jesus é a garantia da nossa vitória. Glória a Deus. Paulo escrevendo aos Romanos, no capítulo 5, versículo 1, ele diz assim: ó irmãos, justificados, pois pela fé, tenhamos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. Os homens não tinham paz com Deus. Se entrasse lá em pecado era morto. Quem é que tem paz numa situação desta? Agora Jesus nos garante essa paz. Ele diz para os discípulos: deixo-vos a paz, a minha paz eu vos dou. Eu vos dou, não vos la dou como o mundo a dá. Porque a paz do mundo é passageira. Para o mundo a definição de paz é ausência de conflito, ausência de guerra, ausência de problema. Estou em paz. Mas para o crente, não é ausência de problema. Isso nós vamos ter a vida toda. Jesus disse: no mundo tereis aflições. Mas no meio desse turbilhão, ou turbilhões de problemas que surgem, emoções alta e baixa, mas a paz de Deus reina em nosso coração. Se perguntássemos aqui, quem é que não tem dívida aqui? Acredito que poucos levantariam a mão. Mas tranquilo, dorme, tranquilo. Tem coisa para resolver? Tem. Ela nos aflige, sim, somos seres humanos. Mas no momento desse aqui a gente esquece tudo isso. É Jesus na nossa vida. Glórias a Deus. Paulo diz que foi através dele, Jesus, pela fé, que nós obtivemos também o nosso acesso à graça. Glória a Jesus. Escrevendo aos Efésios, no capítulo 2, versículo 18, ele diz: por ele, ambos, isto é, judeus e gentios, temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito. Olha como é diferente da aliança antiga. Só através do sumo sacerdote, uma vez por ano, irmãos. Agora não. É onde você estiver. A irmã está lá lavando roupa e começa a falar línguas estranhas, porque ela entrou no santuário. O irmão está lá no seu trabalho, na sua loja, no seu roçado, onde quer que você esteja. Ele está lá alegre e feliz, porque ele tem liberdade de entrar no santuário. Não tem mais temor. Todo medo foi tirado. Todo medo foi tirado. Agora ele entra na certeza de que é ouvido. Aleluia! Quando você vê um crente ou uma crente lá na sua casa, cantando hinos de louvor a Deus, é um reflexo de quem entra no santuário, de quem tem confiança. Irmão, a morte chegou. Chegou, muito bem. Aos homens está ordenado morrer uma vez. Mas também nós temos a garantia da ressurreição. A ressurreição virá. Glória a Jesus, louvado seja o nome do Senhor. Então, meus irmãos, no versículo 20 de Hebreus, ele diz o seguinte, capítulo 10: pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou, pelo véu, isto é, pela sua carne. O caminho antigo para entrar à presença de Deus era pelo véu. O sumo sacerdote tinha que passar, era por lá. Agora é um novo e vivo caminho. Quem é esse caminho? Jesus, ele disse, está em João 10:9: eu sou a porta, se alguém entrar por mim, salvar-se-á, entrará, sairá e achará pastagem. Ele disse, eu sou o caminho, João 14:6, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Pronto. Jesus é o novo e vivo caminho. A sua carne
é a representação do véu, que foi rasgada, que foi dilacerada, que foi sofrida. Então é por a sua carne que nós entramos. É o caminho para entrar no lugar santo dos santos. Mas lembre-se, sem sangue ninguém entrará. Se você não tem a marca do sangue de Jesus, procure adquirir esta marca hoje, porque sem ela você não poderá entrar no céu. O sangue de Jesus é a garantia da nossa entrada no céu. 1 João 1:7. Se andarmos na luz, como na luz ele está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Que Deus em Cristo nos abençoe e que possamos perseverar nesta fé, nesta alegria. Glória a Jesus, de termos agora a garantia de entrarmos no lugar santo dos santos, a hora que a gente precisar, a hora que nós necessitarmos, porque agora não tem mais medo. Todo pavor, todo medo foi tirado. Jesus nos garante livre acesso à presença de Deus através do seu sangue derramado na cruz do Calvário. Meus irmãos, só quero passar aqui os avisos da semana. Segunda-feira nós temos aqui a consagração às 8 horas da manhã. À noite nós temos oração do departamento infantil, isto é, à tarde, 17 horas. À noite, oração da Almadeg, da mocidade, às 18 horas. E às 19 horas, oração aqui dirigida pelo nosso irmão Luciano Francisco, para todos os irmãos. Terça-feira, está aqui dito aqui que tem ensaio com a banda de percussão, é verdade? Terça-feira, às 18h30, porteiro é o irmão Caetano. Quarta-feira, culto público, dirigido aqui pelos varões, mas é um culto para toda a igreja. Convido a todos os irmãos para estar aqui nesse grande culto quarta-feira. Vai ser uma bênção. Quinta-feira, círculo de oração, às 19 horas. Os porteiros Mosiel Freitas, auxiliar João Batista. Sexta-feira, culto de oração e doutrina. Os porteiros irmãos vêm aí para a gente ganhar tempo. E sábado, nós temos a nossa feira, todos os sábados, feira, culto na praça. Todos os irmãos estão convidados. Sábado agora foi uma bênção. E à noite nós temos aqui o culto do departamento de jovens. E domingo a nossa escola bíblica e à noite o nosso grande culto. A nossa Santa Ceia, ela vai ser no dia 25. O último dia do mês vai ser na sexta-feira seguinte. Mas a gente vai ter visitantes e sempre onde a gente vai, os pastores, que dia é a ceia da Assembleia de Deus em Guaraciaba? Ele diz, sempre no último sábado. Aí nós não vamos mudar para dia 30 ou 31, não sei se este mês é de 31. 31, né? Nós não vamos mudar, vai ser dia 25, o último sábado. Está previsto para estar conosco aqui o pastor Azarias, da Assembleia de Deus de Ipu, pastor Lima Neto, lá de General Tibúrcio, também disse que possivelmente estará conosco, né? E com certeza alguns outros. E nós teremos a nossa Santa Ceia no dia 25 deste sábado que vem, há 8 dias, em nome de Jesus. Então, meus irmãos, fiquemos de pé e vamos agora encerrar o culto orando a Deus, agradecendo ao Senhor por mais um dia e pela oportunidade de estarmos aqui na sua presença. Se tiver alguém nesta noite entre nós que ainda não é crente em Jesus e deseja aceitá-lo como Senhor e Salvador da sua vida, ou alguém que esteja distanciado, afastado e quer fazer uma aliança, uma reconciliação com Deus, a oportunidade é agora. Não fique fora do Santo dos Santos. E para entrar lá é só através do sangue de Jesus. Tem alguém? Se tiver, levante assim a sua mão e diga, eu quero. Todo mundo é crente, pronto para ir para o céu? Amém? Então nós vamos orar. O irmão José Ferreira está pedindo oração pelo seu pai. O irmão Manuel está pedindo oração pela sua filhinha, né, que está doente. Oração pelo irmão Jairo, pela irmã Irami e os demais irmãos que estão
doentes precisam da nossa ajuda em oração. A Bíblia diz que a oração do justo pode muito em seus efeitos. A gente aqui desconhece o poder que tem a oração. Glória a Jesus. O diabo corre com medo de crente que ora. Agora, se não ora, meu filho, aí a conversa é diferente. Então, todos estão avisados, agora nós vamos orar. Então, vamos convidar o irmão Manuel, que ele aproveita a orar pela filha dele e pelos demais irmãos que estão solicitando a nossa ajuda em oração. Sim, irmão, não esqueça de orar pelo pastor João da Costa Melo. O pastor João da Costa Melo já está em casa, bem melhor, e fiquei sabendo que possivelmente ele estará na Santa Ceia aqui, em nome de Jesus. Glória a Jesus. Também saúdo os irmãos com a paz do Senhor. Vamos orar em nome de Jesus. Senhor, nosso Deus, nosso Pai que está nos céus, graças ao Pai eterno nós te damos, ó Senhor. Pai, nós te agradecemos, Pai eterno, ó Deus, Pai, por esta rica oportunidade, Senhor, que aqui nós estivemos, ó Senhor da glória, na Tua presença. Pai, muito obrigado, Senhor Deus, pela Tua palavra. Deus, que a Tua palavra, Pai, possa, Senhor, a cada dia, ó Pai eterno, surgir efeito, Pai, em nossos corações. Deus, eu te peço, ó Pai, Deus, por cada um dos Teus servos, Senhor, que estão enfermos, ó Pai, Deus, vem curar, Senhor, vem, Pai eterno, ó Senhor, repreender, Deus, toda enfermidade. Pai, em nome de Jesus, Senhor, nós te agradecemos também, ó Pai, pela vida do nosso pastor João Melo, Senhor. Deus, continua lhe dando graça, lhe dando saúde. Deus, sustenta, Pai, com as tuas mãos santa e poderosa. Pai, eu te peço, Senhor, nos leva em paz, Senhor, nossos lares, nos dá uma noite de paz, uma noite de sono, revelações dos altos céus. Se for hoje a tua vinda, ó Senhor, nos prepare e nos leva contigo. Meu Deus, meu Pai, tudo isso eu te peço e já te agradeço em nome de Jesus. Amém, Senhor. Meus irmãos, queria só fazer notório aqui, o irmão Rafael, está ali o marido da irmã Aline, tocador de teclado, né? O irmão Rafael, segunda-feira eu estava lá em Maracanaú, ele passou uma mensagem para mim dizendo o seguinte: pastor, eu abri mão de uma carga horária do meu emprego e agora eu vou me dedicar mais à igreja. Eu disse: irmão, você não sabe a alegria que você me deu. Por isso que o irmão Rafael está aqui, graças a Deus, servo de Deus, para nos ajudar aqui na banda. É um grande profissional dos instrumentos. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo repouse sobre todos os servos de Deus, desde agora e para sempre. Quem crê, diga amém. A paz do Senhor, meus irmãos, Deus abençoe a todos. Desejo a todos uma semana abençoada na presença de Deus.